E então, a gente precisa entender que o cuidado que a gente precisa ter é porque existe, novamente, como a gente falou no começo, né, falando da questão do etnocentrismo, né, de a gente, porque tem uma lente cultural, a gente chega em um lugar e a gente acha, né, que a nossa visão, olha, então a igreja, eu já entendi qual o problema da igreja X. É que precisa isso ser diferente, isso e aquilo. E a gente começa a tentar gerir e fazer essas mudanças. O que significa isso? A gente está tentando trazer um modelo estrangeiro, e deixa eu dizer para vocês, eu não sei se vocês estão cientes disso, né? Existiu no Brasil há alguns anos, e aconteceu aqui também, onde muitos modelos americanos foram importados, né? Aconteceu no Brasil e estes movimentos também aconteceram aqui. Muitas igrejas, muitos líderes, pastores, e faziam summits, e faziam encontros, e conferências, e congressos, e juntavam os pastores, e diziam, olha, nós lá nos Estados Unidos, na América, fazemos assim. Então, façam assim, vai funcionar. E a verdade é que esse movimento, ele abrandou bastante, já não vemos tanto isso acontecer. Só que tem um movimento acontecendo agora curioso, que os brasileiros provavelmente não sabem, que o mesmo está acontecendo com igrejas brasileiras. Agora existem líderes de igrejas brasileiras vindo para Portugal, fazendo conferências e dizendo, olha, é assim que nós fazemos na nossa igreja no Brasil, deixe ensinar vocês como fazer. E a realidade é que eles têm tentado replicar aquilo que fazem no Brasil aqui em Portugal. Até certa medida funciona, exatamente porque o número de brasileiros em Portugal aumentou muito e esses brasileiros acabam sendo alcançados. Novamente, como o Rafael falou, não é? Eles se sentem à vontade, eles sentem-se em casa, né? O pastor Vitor, eu queria ler o comentário do pastor Vitor daqui a pouco, mas eu terminasse meu pensamento. A verdade é que a gente precisa entender que esse brasileiro vai se sentir em casa nessa igreja. É claro, porque é um pouquinho do Brasil, né? Ele tem um choque cultural durante a sua semana, né? Desde o seu trabalho, quando vai ao mercado, ele tem todo um choque cultural. Então ele tem ali o alívio, né? O alívio para sua alma, porque ele entra naquele lugar que é um pouquinho de Brasil, não é? O pastor com sotaque brasileiro, o louvor com sotaque brasileiro, a igreja organizada, a maneira de ser, estar, funcionar, não é? Então, a verdade é que a gente precisa entender que isso vai funcionar até certa medida, mas não alcança tanto o português. De novo, porque isso só reforça aquela visão que o português sempre teve, né? E o pastor Vitor foi o pastor que me recebeu aqui em Portugal, né? É um pastor que ele é pastor português, e ele, aqui estava falando até no seu comentário, uma coisa que nós conversamos, não é, já muitas vezes, né? Até agora, há poucas semanas conversamos. Ele é um exemplo disso, né? O seu testemunho, o testemunho da sua família é um exemplo disso, né? De como ele crescendo, sendo numa família evangélica português, no interior do Alentejo, ele mesmo diz isso, ele era considerado como menos português, né? Ele até coloca aqui no seu comentário, né? Como um português degenerado, exatamente isso, um português que se desviou do que é ser português, não é? Ele não é tão português quanto um outro português, né? Ele é menos português, por isso, porque como se é isso, é você dizer um português que não é benfiquista, né? Porque o resto, obviamente, não é menos português. Um português que não come bacalhau não é benfiquista e não gosta de fado, e não é católico, ou seja, são coisas que você imagina, né? E eu digo, o próprio imaginário brasileiro é esse, né? O português gosta de futebol, o português come bacalhau, canta fado e é católico, né? Então você tem um português que joga basquete, gosta de rock and roll, é evangélico e não gosta de bacalhau, né? É alérgico a frutos do mar, por exemplo, você vai dizer, esse não é português, ele é outra coisa. É o caso nosso, carioca, né? Eu acho que o pastor também deve ser carioca. Sim, sim. Falou em vez do... Eu sou carioca também, e aí eu não gosto de funk, não gosto de feijoada, não gosto de praia, não gosto de pagode. Então você não é carioca. Não é carioca, né? Só o sotaque que é carioca, o resto não é. Mas é isso, né? Ou seja, existe um imaginário, mas a verdade é que existe um imaginário próprio, não é? Ou seja, aí é que é da própria cultura, né? Que nesse sentido, é entender que isso é coisa de fora, né? Ou seja, o ser evangélico é uma coisa de outra cultura que não a nossa. Então, aí existe um problema, que é o que eu falei, o problema do evangelicalismo, que é como que eu vou romper com isso, né? Se eu mesmo, dentro do evangelicalismo, o que eu faço então como que as igrejas funcionam? E eu vou até novamente dar um outro exemplo, como que funcionam nos Estados Unidos,
né? Ou então, digamos que eu descubra aqui uma igreja que está funcionando muito bem aqui na Espanha, e eu digo, nossa, que exemplo legal, deixa eu aprender como que está funcionando lá. A realidade é que isso muito pouco funciona, né? Porque eu preciso entender, de novo, ao trocar a lente, né, com que eu vejo o mundo, como a gente falou lá no começo, eu preciso começar uma construção do zero. E a verdade é que essa construção do zero é que é muito difícil, e eu digo, é difícil para todos. Aí, quando eu digo para todos, é literalmente todos. É difícil para quem vem de fora, porque você tem que ter um conhecimento profundo da cultura a tal ponto que permita você fazer bem essa adaptação, alcançar bem, né? Ou seja, sendo cristocêntrico, estando centrado na palavra, mas ao mesmo tempo não abusando da cultura, respeitando a cultura. Então você precisa saber muito da cultura. Só que o desafio para quem é nativo e entende bem da cultura é um desafio na mesma magnitude. Por quê? Porque é difícil não ser etnocêntrico. Então, ao mesmo tempo que a gente fala dessa questão católica, né, como a gente estava agora aqui, né, falou em cima do comentário do pastor Vitor, de que não ser católico é ser menos português, existe, né, e a gente tem que ter cuidado com a construção de uma cultura evangélica onde a gente então diga, não, então o português evangélico, ele é assim,